mas acabei clicando. Ah, é? Acabou iniciando. Shalom, meus queridos e amados irmãos, nesta noite maravilhosa. Aqui quem vos fala é Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, através do canal Catuve, que é uma família além de tudo. E com alegria no meu coração, aqui estamos mais uma vez para nos introduzir na presença do Eterno através das nossas orações, da reflexão na palavra do Eterno e também da conexão entre os membros do corpo do Mashiach. Bom, queridos, hoje eu tenho um ensinamento para estar apresentando aqui aos irmãos, um comentário que a gente tem a fazer aqui junto com os irmãos, muito importante, através dos ensinamentos de Yeshua. Nós vamos estar analisando aqui o capítulo 14 e o versículo, alguns versículos do livro de Yohanan, que é conhecido como João. E nós vamos falar deste texto dentro do ponto de vista do povo judeu, dentro da ótica judaica. Bom, nós vamos falar de João 14:6, também o versículo, o capítulo 15, versículos 20 a 24. Bom, é muito conhecido de todos nós o que diz João 14:6. É muito conhecido e diz o seguinte: entretanto, na celebração... Não, eu estou lendo Mateus, perdão. É João 14:6. Aqui eu abri Mateus. Só um minutinho. Capítulo 14, muito conhecido, né? Versículo de número 6, de Yohanan. Um texto conhecidíssimo e, por sinal, é um texto muito bonito, né? Que tem uma mensagem muito maravilhosa. E Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Yeshua. Bom, o outro texto está no capítulo 15, dentro dos versículos 20 ao 24, que diz o seguinte: 15, 20 a 24. Lembrem-se que lhes disse: o escravo não é maior do que o seu senhor. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se guardassem minha palavra, também guardariam a de vocês. Entretanto, eles agirão dessa forma com vocês por minha causa, porque não sabem quem me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Mas agora não tem desculpa para o pecado. Quem me odeia, também odeia a meu Pai. Se eu não tivesse realizado na presença deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e meu Pai. Mas isso aconteceu para cumprir as palavras da Torá deles, onde lhe lê: e odiaram-me sem razão. Bom, estes textos que nós vamos estar aqui comentando conforme no decorrer deste ensinamento. Bom, vamos estar analisando João 14:6. Eu sou o caminho, ou seja, a verdade também, né? E a vida. Em hebraico, Ani Haderech Veha Emet Veha Haim. É este versículo em hebraico.
O que exegeticamente quer dizer este texto? Né? A gente fazendo uma análise com base nas palavras, no idioma, de acordo com a transliteração. Bom, caminho no judaísmo não é apenas uma rota. Olha que interessante. Caminho, de acordo com a ótica judaica, dentro do idioma hebraico, não é apenas uma rota, mas representa a halahá. O que é halahá? A halahá é nada mais, nada menos do que aquilo que é a forma correta de se viver segundo a Torá. Então, a halahá, ela apresenta uma forma de viver, de se portar, de agir, de reagir conforme a Torá. Então, a primeira coisa que nós vamos aqui aprender sobre este texto é que, quando Yeshua está falando, eu sou o caminho, ele não está apenas falando de uma rota, de um percurso, de um perímetro. Não. Ele está falando de uma forma, conforme nós vemos aqui, de viver. E essa forma de viver, ela de maneira absolutamente nenhuma, ela exclui a Torá. Então, quando ele está dizendo aqui, eu sou o caminho, ele está apresentando para as pessoas, ele está falando para os seus talmidim, para os seus discípulos, sobre o conjunto de normas estabelecido pela Torá. Ele está falando de um modo de vida estabelecido pela Torá. Ele não está apenas falando de um caminho, de um percurso, de um perímetro a ser percorrido. Ele está falando não apenas de uma rota, ele está falando de uma forma de viver conforme instruções do Pai. Porque Yeshua, queridos irmãos, nós devemos entender. Yeshua, ele é o representante maior do Pai. Ele foi enviado pelo Pai como um representante do Pai. Ele é a expressão exata da vontade e do querer do Pai. Então, quando ele diz assim, eu sou o caminho, quando ele diz, Ani haderech vehahemet vehachaim, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz o caminho, né, Ani haderech, ele está dizendo o seguinte, eu sou aquele que vem ensinar a você a entender, a percorrer um caminho conforme as instruções do Pai. Então é isso que Yeshua veio fazer. Ele veio mostrar como andar corretamente de acordo com a vontade do Pai. Ele veio mostrar como nós devemos percorrer a jornada proposta pelo Eterno para cada um de nós, de acordo com a Torá. Então, o caminho dentro da visão judaica é um modo de vida segundo a Torá. E sendo Yeshua um judeu, cumpridor da Torá, guardião dos princípios do Pai, ele estava dizendo, então, que ele é a forma de percorrer o caminho proposto pelo Pai, conforme as próprias instruções do Pai, e não dele mesmo. Porque tudo aquilo que Yeshua ensinou nunca entrou e nunca entrará em conflito com o que o Pai ensinou. Ele não criou nada, ele não inventou nada, tudo o que ele ensinou já estava embutido, incluído nos ensinos e nas instruções do Pai na Sagrada Torá. Bom, Yeshua se apresenta como a manifestação viva da halahá divina. Então, halahá, de acordo com a ótica judaica, é um conjunto de regras com base na Torá que deve ser aplicado
e que é tido como sendo a forma correta de se viver conforme as instruções de Deus na Sagrada Torá. É lógico que a halahá rabínica existe muita coisa que é acréscimo, que são acréscimos e tradições. Mas Yeshua não ensinou nada além do que realmente a Torá ensina. Ele não acrescentou nada, não excluiu nada, ele simplesmente ensinou o ser humano a viver de acordo com a halahá divina, que halahá é um conjunto de regras do próprio Deus dentro da Torá, né? Então, queridos, o Eterno, através de Yeshua, ele estava, então, né, nos mostrando, nos apresentando como a manifestação da halahá divina, a conduta alinhada conforme a vontade de Hashem, ou conforme a vontade do Pai. Yeshua foi, acima de tudo e todos, aquele que, incomparavelmente, mostrou para cada um de nós, para cada ser humano, através dos seus ensinamentos, o querer de Deus, a vontade de Deus e como aplicá-la. Então, quando ele diz, eu sou a verdade, ele estava dizendo isso. Quando ele diz, ha-emet, ou seja, eu sou a verdade, ele estava dizendo o seguinte, olha que interessante, irmão. Emet é uma palavra poderosa no misticismo. Olha que interessante. A letra que compõe, né, a palavra emet representam o começo, o meio e o fim. Então, olha que interessante. As três letras, né, que compõem a palavra emet, né, elas representam começo, meio e fim, ou seja, algo inteiro. O que é algo que tem começo, meio e fim? É algo inteiro, é algo íntegro, é algo confiável, é algo perfeito, pleno, pois tem começo, meio e fim, cabeça, corpo e pernas. Tem início, meio e fim. Representam o começo, o meio e o fim do alfabeto hebraico, porque todas as letras, né? Essas letras, elas estão, a primeira, né? No início, no meio e no fim do alfabeto, que são compostos por 22 letras. Interessante. Então, a verdade é eterna e ela é completa. Então, meus irmãos, as três letras, elas revelam completude, revelam algo que se complementa, revelam algo também eterno, porque a verdade é eterna, como o eterno é o Deus da verdade, né? O único Deus, o Deus Echad, que é o Pai, né? Ele é um Deus de verdade. Então, a verdade é algo eterno. Yeshua representa a verdade divina, que sustenta a criação. Conforme vemos em Salmo 119, 160, dizendo, a soma da tua palavra é a verdade. Olha que interessante. Se você for olhar para todas as letras que compõem, né, a palavra emet, você vai ver que elas têm dois apoios. Elas estão sustentadas por dois apoios. Que interessante, é como se fosse duas pernas. Já a palavra mentira, que é shekel, todas as letras da palavra mentira ou shekel, elas têm uma perna só. Aí você lembra talvez do ditado popular nosso, que diz assim, que a mentira tem perna curta. Ou nós lembramos também de um personagem do folclore, né?
do brasileiro, que é o quê? O Saci Pererê, que não tem uma imagem boa, né? E que é um ser imperfeito, que é o contrário, né, da palavra verdade, ou emet, que é algo pleno, perfeito, com começo, meio e fim. A palavra emet tem uma perna só, como Saci Pererê, né? É até engraçado. Como Saci Pererê é um ser imperfeito, é um ser que tem dificuldades para caminhar. Por isso que a verdade, ela não se sustenta por muito... A mentira, melhor dizendo, né? Ela não se sustenta por muito tempo. Por quê? Porque ela tem um apoio fraco. Ela tem um apoio deficiente, né? Todas as letras da palavra shekel, ela tem um apoio só. Ela é deficiente, ela tem dificuldades para se sustentar. Se você pegar as letras da palavra emet, ela vai se sustentar, porque ela tem 2 apoios. Se você escorar ela, para ela nem para frente nem para trás, ela vai ficar em pé. Suponhamos que fosse uma letra de ferro, né? Mas se você quiser apoiar uma letra, né? As letras da palavra shekel, ela não vai parar, porque ela tem só um ponto de apoio ao solo. Olha que interessante, a gente já começa aprendendo pelo formato das letras. Bom, então, quando ele diz aqui, eu sou a verdade, nós extraímos dessas palavras tais ensinamentos. Ha-Haim, ou seja, eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Então, ele estava também dizendo o seguinte: em nível espiritual, vamos ver o que diz aqui o ensinamento. Vida significa conexão com Deus. Então, quando Yeshua está dizendo assim, Ha-Haim, eu sou a vida, ele estava falando de uma conexão com Deus. Conforme nós vemos aqui em Deuteronômio 30, 19 a 20. Vida significa conexão com Deus. De maneira que, se uma pessoa não tem conexão com Deus, ela é considerada como estando morta, espiritualmente falando. Continuando. Yeshua é o canal por meio do qual se recebe vida espiritual, ou Hayut, né? Que significa vida espiritual, Hayut. Energia divina, Hayut. Energeticamente falando. Então, Yeshua está dizendo que ele é o canal direto de fluxo divino, ou Shepah, fluxo divino. Yeshua é o canal direto de fluxo divino. É como se fossem as velas do carro, né? Que transmite ali para o motor aquela centelha que vem da bobina, que parte da bateria do carro, que passa, né? É amperada, é amplificada, ampliada pela bobina e vai ali para as câmaras internas do motor do carro, aonde acontece a combustão, a explosão e a combustão. Então, Yeshua é como se fosse essa conexão, essas peças que faz o fogo pegar, o motor funcionar e a coisa ir aonde você quer, aonde você precisa, ter vida, se locomover. Então, queridos, Yeshua, em um nível espiritual, ele é aquele, né, que transmite vida, que é fluxo de energia divina, Hayut. Fluxo de energia vital, Shefá. O caminho para Hashem, Avodá. A verdade que purifica e ilumina o ser humano. Or Ha-Emet. Ou seja, a luz e a verdade. E a vida que vivifica a Nefesh, ou a alma. Então, queridos, é muito profundo
quando Yeshua diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está falando de um conjunto de coisas maravilhosas que dentro da ótica judaica tem, meus queridos irmãos, uma explicação muito profunda. Eu estou dando para vocês aqui o significado exegético, mas eu poderia abrir a Bíblia e te dar um significado também cabalístico, que é o quê? Místico, espiritual, mais profundo, mais enigmático destas verdades, né? Dessas verdades que Yeshua, ele ensina deste versículo extremamente conhecido, né? Esse versículo extremamente, assim, vamos dizer, místico. Isso é muito importante. Então, queridos, João 14, 15. Vamos analisar também essas palavras. Yeshua disse assim: se me amastes, olha que interessante, aqueles que me amam, aquelas pessoas que me amam, guardam os meus mandamentos. Olha que interessante, que profundo isso. Então, o que ele disse? Aqueles que me amam, guardam os meus mandamentos. Dentro do hebraico, meus queridos irmãos, isso aqui tem um significado muito importante, né? Muito interessante. No pensamento judaico, guardar mandamentos não é legalismo. Então, olha que interessante. Mas um canal energético de conexão devekut com Deus. Então, guardar mandamentos, segundo a ótica judaica, não é cumprir um legalismo morto. É nada mais, nada menos do que trilhar um caminho de energia vital que vai fazer com que eu tenha conexão com Deus, que vai me ligar, conectar com o Criador, eu como criatura, por dar valor e por obedecer às regras do Criador para que eu funcione normalmente. O que é guardar mandamento? Pode ser comparado com um aparelho de som, por exemplo, que o fabricante fabrica, faz um manual, deixa as instruções dizendo assim, olha, para este aparelho funcionar bem, se ele é bivolts, né? Tudo bem. Mas se ele é 110 ou 220, sempre vem uma chavinha que o manual indica. Essa chave tem que estar ligada de maneira compatível com a rede. Qual é a sua rede? 110 volts. Ou 220. Você tem que conectar o aparelho. Os de hoje não é mais assim, mas os antigos eram, né? Hoje são bivolts. Então, além de você ter que fazer isso, para ele funcionar normalmente, o que você tem que fazer? Você tem que conectá-lo na tomada, porque não vai adiantar ele ser um aparelho novo, ter um manual, ter as instruções, se não se conectar com a energia. O que é este conectar com a energia de uma maneira prática para nós? É obedecer os mandamentos de Deus. É guardar as ordens, as instruções de Deus, do Pai. É guardar as instruções que Ele nos dá através da sua palavra, da Torá, a qual Ele desceu no Monte Sinai para poder entregar a Moisés, a qual Ele fez descer do céu e se revestir de carne para poder falar, para poder andar, para poder nos instruir com a sua própria voz, morrer e ressuscitar conforme foi a Torá viva Yeshua.
Então, queridos, guardar mandamentos não é cumprir um ritual formalista morto, não. É se conectar com a fonte de Devekut, que significa conexão com Deus. Comunhão, conexão, assim como a tomada é ligada lá no plug, para ter conexão e o aparelho funcionar normalmente, assim é quando cumprimos, guardamos, obedecemos os mandamentos do Pai. Então, é muito importante. Então, foi por isso que Yeshua disse: se me amas, aquele que me ama de verdade, né? Yeshua dizendo, ele vai guardar os mandamentos. Ele não falou aqui que os mandamentos foi ele que criou. Os mandamentos que ele estava ensinando eram os mandamentos do próprio Pai. Ele pode falar assim, meus mandamentos, porque ele cumpria os mandamentos do Pai de uma maneira tão séria, tão maravilhosa, tão intensa, que fazia parte do ser dele. Então ele dizia, meus mandamentos, que é os mandamentos do Pai, que ele incorporou de uma maneira tão grande, que ele diz, meus mandamentos. Continuando. Cada mitzvah, que é mandamento, cada mandamento de Deus na Torá, é como um fio de luz, conectando a alma ao Criador. Então, olha bem, meus irmãos. Cada mandamento é como um fio, que quanto mais ligado, né, mais conectado, mais energia suga, transmite, capta e mais te traz benefícios. E mais te faz bem. É como se fosse uma lâmpada com uma regulagem e que à medida que você fosse aumentando a regulagem, ela ia ampliando o seu brilho. Então, quanto mais conectado, quanto mais, né, fios você conecta, mais a sua luz brilha, mais a sua luz se intensifica. Então, guardar mandamentos é a expressão clássica da fidelidade a Deus dentro do judaísmo. Então, meus queridos, se eu digo assim, eu amo a Deus, mas não obedeço a sua palavra, eu estou sendo mentiroso. Porque guardar os mandamentos de Deus é, meu amado e querido irmão, a maior expressão de amor verdadeiro para Deus, de acordo com a ótica judaica. É realizar, é fazer, é ter atitude. É como que se uma pessoa dissesse assim para outra, eu te amo. Um homem dissesse para uma mulher, eu te amo. Mas não passasse palavras, ele nunca tomasse uma atitude para demonstrar aquele amor. Será que esse amor se sustenta, se prova de verdade só com o eu te amo? Não. Tem que ter atitudes que demonstrem este amor. Então, obedecer os mandamentos é ter atitudes que demonstram realmente amor pela palavra de Deus e pelo Deus da palavra. Então, isso é muito, muito e muito importante e interessante. Yeshua, como rabino da linha messiânica, reafirma que o amor verdadeiro se expressa em fidelidade, ou pacto. Tem que ter um pacto e tem que ter fidelidade ao pacto. Isso está alinhado com Êxodo 20 e com Deuteronômio 6. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça, Israel, o Eterno é nosso Deus. O Eterno é um.
Isso é muito importante, eu entender isso. Nós entendermos isso, essas verdades. João 14, 20 ao 21. Naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Linguagem de unidade. Yehud. Quando Yeshua está falando esta frase, quando ele está citando, naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai. Vós em mim e eu em vós. Conforme diz, versículos do capítulo 14, 20 e 21, ele está falando sobre unidade. Esta é a linguagem profunda mística. Unidade. O conceito de estar em alguém remete a Ein Sof, se manifestando em múltiplos níveis de realidade, ou da realidade. De uma maneira cabalística, o discípulo se torna um vessel, ou da presença divina, que significa um transmissor da presença divina. O discípulo, então, ele se torna, um canal, da presença divina, ou seja, ele é portador da Shekhinah de Deus. A Shekhinah é a nuvem de glória, é a nuvem da presença, é a presença do Eterno na vida de uma pessoa, assim como aquela nuvem que era a Shekhinah, no tabernáculo, trazia a presença de Deus para o arraial, para o povo de Israel, principalmente para os ofícios ali celebrados no tabernáculo e também no templo. Quando aquela nuvem se apresentava, a presença de Deus estava ali. Então, cada discípulo é portador dessa Shekhinah, dessa luz, Mas para isso, ele tem que ter conexão, que vai gerar esta unidade, aonde, o Pai está em Yeshua, Yeshua no Pai, nós em Yeshua, Yeshua em nós. E assim, as palavras do Pai, que é a própria expressão física, verbal da pessoa de Yeshua, que é a Torá viva, que vivendo também nós nos coloca em unidade com o Pai, através da obediência. Guarda esta palavra, obediência aos mandamentos do Pai. É isso que Yeshua espera de cada um de nós. Que nós venhamos a obedecer os ensinamentos de Deus, os ensinamentos do Pai. Muito interessante. Então, Yeshua fala de um fluxo espiritual entre o Pai, o Filho e o discípulo. Isso não tem nada a ver com Trindade, viu, irmãos? Ele está falando aqui de um fluxo que vem do Pai, emana do Pai, passa pelo Filho, é retificado, reiterado, é ensinado de uma maneira ainda mais profunda para nós através do Filho e que se conecta com o discípulo. Então, a relação entre Deus, o Criador, o seu Filho, o Mashiach, e os discípulos, seguidores do Mashiach, é algo que é comparado nas palavras de Yeshua dentro deste versículo como uma unidade de propósito, de intenções e de objetivos. Isso é muito importante, eu e você entender isso. Continuando. Isso reflete o conceito cabalístico de Sefirot, canais pelos quais a luz divina se apresenta ao mundo. Então, dentro da Kabbalah é ensinado este mistério, de que Deus se apresenta ao mundo por Sefirot, que são o quê? Canais de luz, canais através dos quais Deus se conduz e se revela à humanidade. O maior deles é Yeshua.
né? A Torá viva. E todo aquele que tem contato com a Torá, com a palavra de Deus e os seus mandamentos, ele está sugando de uma dessas sefirot, né? Ele está se conectando através dessas sefirot, que é o quê? Um canal de fluxo de luz divina e que são vários para este mundo. Isso é muito interessante, muito importante, esse entendimento. Continuando, o discípulo se torna, então, uma Shekhinah ambulante. Se alguém me ama, guarda a minha palavra, e viveremos a ele, e nele faremos morada. Yeshua disse isso em João 14, 23 e 24. Quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos, guarda a sua palavra. Aí, o Espírito de Deus, o Ruach, que é o próprio Espírito de Deus, né, que é o fôlego de Deus, divino, sopro, que é isso que significa Ruach, fôlego, sopro, passa a viver na pessoa. Aí você entende por que Paulo, Shaul, disse assim, já não sou mais eu quem vivo, mas o Mashiach, Yeshua, vive em mim. É por causa desta simbiose, né, entre Pai, o Filho, os ensinamentos de Yeshua, né, e a obediência do discípulo que conecta, né, essas três coisas. O Pai, que é Deus, né, o Criador, o seu Filho, Yeshua, que é o Mashiach, e o discípulo, que é ali se torna uma coisa só, através do propósito, da luz, da intenção, enfim. A palavra-chave aqui é Shekhinah, que quer dizer presença divina. No misticismo cabalístico judaico, quando alguém vive em pureza e fidelidade à Torá, a Shekhinah habita nesta pessoa. Então, de acordo com a Kabbalah, se uma pessoa ela tem pureza de coração, pureza de intenção, pureza de espírito, e ela quer verdadeiramente se conectar com Deus, e ela obedece com amor e com muita fidelidade aos mandamentos que este próprio Deus deu, meus irmãos, ela é nada mais, nada menos do que uma Shekhinah ambulante. Ou seja, a presença de Deus habita naquela pessoa, né? E ela passa a ser uma portadora de luz para este mundo em trevas. Isso é muito interessante, muito importante. Yeshua está dizendo que aquele que ama e guarda, shomer. É muito importante essa palavra, shomer. Significa amar a ponto de guardar. Amar e provar este amor com a guarda, a obediência. Não é só admiração. Não é só com palavras. É com atitudes de sacrifício, aonde eu me desdobro, me esforço, pago um preço, não meço esforços para viver, ainda que aquilo às vezes, de alguma forma, para que eu tenha um benefício lá na frente, me traga um prejuízo presente. Né? Então, obedecer é isso. É ter a certeza de uma recompensa futura, mas muitas das vezes se privar e se prejudicar no presente por causa de algo, para obter algo, para alcançar algo. Então, se prova amor assim. Continuando. Então, assim ele se torna uma morada para a presença divina. Assim como o Mishkan, no deserto, que é o quê? Tabernáculo, né? O templo móvel é o Mishkan, lá no deserto. Isso ativa um fluxo de luz interior, em direção, e que traz direção, proteção e revelação deste Deus.
Então, isso é muito importante, né? A ideia de Deus habitar entre os homens lembra Êxodo 25:8, né? E farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. No Talmud, Sotá 17a, ensina que quando um homem e uma mulher são merecedores da Shekhinah, são merecedores, melhor dizendo, a Shekhinah habita neles. E o que traz esse merecimento? O seu coração puro e inclinado para obedecer a Deus. A sua intenção de obedecer, de guardar os ensinamentos do próprio Pai. Então, quando a pessoa tem essa intenção, quando ela ama de verdade a Deus, ela se torna, então, digna da Shekhinah, ou seja, de ser um templo do Deus vivo. Yeshua ensina que aquele que guarda a palavra se torna um Mishkan, ou se torna um tabernáculo, uma morada, um templo do Espírito, da presença divina. Conclusão. Yeshua, falando como um rabino messiânico, ensina dentro da tradição a Torá. Ele não foge da Torá, irmãos. Yeshua era um rabino. Você que está assistindo, coloque isso na sua cabeça. Ele era um rabino com formação na escola de Hillel. Existia duas grandes escolas nos tempos bíblicos de Yeshua. Hillel, Shammai. A de Hillel, a mais famosa, a mais conhecida, e a que mais tinha proximidade com os ensinamentos do Pai. Foi a faculdade em que Yeshua ensinou, para você me entender melhor. Em que ele foi instruído, e em que ele aprendeu, em que ele se formou, e através da qual ele veio a ensinar. Yeshua era um rabino, queridos irmãos. Então, ele não fugiu da Torá. Os ensinos dele não se desvincularam da Torá. Ele é a personificação da Halahá, ou seja, ele personificou o conjunto de regras e ensinamentos de Deus, e ele foi a expressão destes ensinamentos que é conhecido dentro da cultura judaica como Halahá, ou seja, a forma certa de se viver conforme a Torá. Yeshua é a Halahá perfeita. Quer saber agradar a Deus? Quer saber como viver para Deus? Olha para o viver, o ensinamento, a postura, o comportamento, a atitude de Yeshua. Você nunca vai errar se você fizer isso. Então, a Emet da Torá, ou seja, ele é o caminho, ele é a verdade da Torá e ele é a vida do próprio Eterno. Amar Yeshua, ou seja, amar Yeshua é igual viver a Torá, é cumprir os mandamentos, guardar os mandamentos. Se a pessoa diz assim, eu amo a Deus, mas não guarda os mandamentos, ela está enganando a si própria. Com o coração cheio do Espírito, com fidelidade e prática. A unidade entre Pai, o discípulo e Yeshua é a expressão do Yehud Ha-Elyon, a união das almas redimidas com a vontade do Eterno. Yeshua não rompe com a Torá, ele revela seu sentido mais profundo. Seus ensinamentos alinham a alma com o fluxo da vida e da verdade. Quem vê, que vem de Hashem, melhor dizendo, viver segundo ele é experimentar Yehud, ou unidade, com o Eterno, em ação, verdade e espírito. Amém, meus queridos e amados irmãos? Desejo de todo o coração que o Eterno abençoe a você, abençoe a sua vida e convido a você a estar participando sempre conosco no Shabbat, das 10 da manhã até as 11 da manhã, aqui pelo canal Catuve,
de ensinamento semelhante a este da apresentação da Paraxá, com mais outros irmãos. Eu sou um dos professores, né, que tem este seleto canal aqui da família Catuf, e te convido também a conhecer meu canal, Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, pelo YouTube. Se você, né, gostar dos vídeos, se inscreva no canal, deixe lá o seu like, comenta nos vídeos, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos e que assim juntos possamos servir ao Eterno enquanto vida Ele nos dá em cima dessa terra e levar outras pessoas a se conectar com o Eterno e com a sua palavra e a enxergar, compreender, né, a judaicidade do Filho de Deus e seus ensinamentos, Yeshua HaMashiach. Shalom e boa noite a todos.